obrigado então. Quero agradecer o convite que foi feito pela Biblioteca, quero agradecer também ao Dr. Álvaro Rogério pela sua brilhante lição e se calhar deixou aqui a ideia de que o Dr. Luís da Silva Ribeiro num hambúrguer e um raptor. Não gostava de ser brincantes e morreu se calhar com essa... Não parece. Não palpita, não palpita. Não palpita, não. Eu então, na minha intervenção, não conheci o Dr. Luís Ribeiro, não tenho histórias relacionadas com ele, mas a minha primeira impressão, uma das primeiras impressões que eu tenho em relação ao Dr. Luís da Silva Ribeiro, relaciona-se com o facto de eu ter começado a ler alguns dos textos dele, dos anos 20, 30 ou mesmo 40, e depois quando recuei para o período 17, 18 e 19, eu fiquei um bocado confundido. E fiquei confundido porquê? Porque eu achava que o homem naquela altura não sabia escrever, em 17, 18 ou 19. Então, mais tarde, é que eu percebi que ele tinha sido apanhado pela reforma ortográfica de 1911, como o Nemésio e outros. E havia então ali uma série de textos que eu começava a ler aqui e ficava baralhado, assim, não, este homem de facto está aqui alguma coisa que não bate certo, quando ele depois, a partir dos anos 20, já escreve de tanta forma que a gente conhece. Digamos que foi assim o único episódio que eu tenho mais estranho na minha relação com o estudo que fiz do Dr. Luís da Silva Ribeiro, foi por causa disto, mas só mais tarde é que percebi que ele tinha sido apanhado, de facto, por esse acordo não, mas por essa reforma ortográfica. Em relação, portanto, ao meu texto, eu iria falar da biografia do Dr. Luís da Silva Ribeiro e dizer que aquela afirmação de Vitorino Mésio, que ele seria alma e consciência da Ilha Terceira e dos Açores, eu acho que sintetiza de forma magistral o seu percurso. Podemos, evidentemente, discordar das posições que o Luís da Silva Ribeiro tomou, mas os seus escritos eram lidos com muita atenção em toda a imprensa do arquipélago. A partir de 1920, ele foi um cronista regular do Correio dos Açores, que era o melhor jornal existente na época, e muitos outros periódicos transcreviam as suas opiniões. Com o rolar dos anos, ele tornou-se um homem muito ponderado, pragmático e procurou evitar radicalismos. O bem comum foi o seu lema, com uma visão alargada a todo o arquipélago, procurando unir aquilo que a natureza havia separado. Ora, Luís Ribeiro nasceu em 82, faleceu em Angra, como já aqui foi dito, em 55. Bacharelou-se em Direito em 1907 e, nessa altura, recusou o convite para fazer o doutoramento. Pensou durante algum tempo que iria fixar-se no Brasil, mas acabou por regressar à Terceira, onde montou a banca de advogado com a sua toga, depois emprestada ao Dr. Amoladão, e exerceu também, paralelamente, outras funções. Ele foi ainda no período, portanto, da monarquia, foi delegado procurador da Coroa na Relação dos Açores, em 1908, foi administrador do Conselho e comissário da Polícia em 1910, em 1911 foi por poucos dias presidente da Câmara, para 2 anos depois ser também governador civil substituto. Foi juiz auditor administrativo em 1910, conservador do Registro Civil de 1911 a 1924, presidente da Junta Geral em 1914-15 e depois mais tarde em 1925, e foi por vários anos procurador ao mesmo organismo e chefe de secretaria da Câmara Municipal de 1925 a 1952. Para além disto tudo, ainda teve tempo para ser professor do liceu. Ora, segundo o testemunho do cônjuge Augusto Pereira, e passo a citar, a cabeça do Dr. Luís Ribeiro era, como costuma dizer-se, uma biblioteca. E a sua conversação era um livro aberto sobre qualquer assunto que se requisitasse em tal biblioteca. Ora, a obra de Luís Ribeiro comprova essa afirmação. Até ao presente, como é de conhecimento de todos, o Instituto Histórico publicou 4 volumes com as suas obras, etnografia, história, escritos político-administrativos e um outro volume denominado Vária. Mas há material já identificado que pode dar à estampa mais alguns volumes desta obra de Luís Ribeiro. Ora, por aquilo que se publicou, podemos constatar que Luís Ribeiro era um profundo conhecedor de música, sobre a qual escreveu várias crónicas e era um executante entusiasta. Emitiu opiniões atualizadas sobre pintura e, no campo literário, pronunciou sobre as principais obras de autores açorianos, mas também de autores nacionais e estrangeiros.
Pessoalmente, não enveredou pelo campo literário, embora tivesse publicado alguns sonetos e deixado outros inéditos, como também peça de teatro com o título Amor Maior, que foi escrita em 1927. Na área da história, evidenciou uma forte ligação histórico-cultural das ilhas açorianas a Portugal continental, mas não deixou de se preocupar com a formação histórica do povo dos Açores, procurando as diferenças que se terão estabelecido na sequência do povoamento. Desenvolveu alguns estudos sobre a toponímia, a imigração, a indústria tradicional, os ofícios e a reforma das posturas municipais do Conselho de Angra. Na área da jurisprudência não vou referir, porque o Dr. Álvaro Monjardim já fez, portanto, uma série de referências a essa área de estudo. Poderia só acrescentar que, para além dos textos que se conhecem naqueles volumes, ainda existem muitos outros sobre esta temática que ele tem publicados principalmente no Correio dos Açores. A etnografia foi outra das paixões de Luís Ribeiro. Não se limitou a recolher e a publicar informações. Ele fez, mas procedendo a estudos comparativos e interpretativos dos materiais disponíveis. Partindo dos Açores, desenrolou o novelo dos usos e costumes, procurou as raízes em várias regiões do continente ou noutras partes do mundo, seguiu as ramificações e anotou as semelhanças e adaptações que foram sofrendo ao longo dos séculos. Um trabalho minucioso e seguro que mereceu a consideração de etnógrafos nacionais e estrangeiros, como aconteceu com o professor Fritz Kruger, da Universidade de Hamburgo. No campo político-ideológico, ele manteve sempre uma forte independência de espírito e uma fraca propensão para as questões políticas mesquinhas, o que o levou a afastar-se da intervenção política partidária e a refugiar-se na investigação e nas crónicas jornalísticas. Enquanto andou por Coimbra, simpatizou com os ideais anarquistas, defendendo com uma fé inquebrantável e absolutamente seguro, como o próprio afirmou, as doutrinas de Jean Grave e Kropotkin. Foi em Coimbra que se iniciou na maçonaria, em loja desconhecida, mas foi regularizado em 1907 na loja Pro Veritate. Em Angra, transitou para a loja União e Liberdade, que funcionou entre 1905 e 1920. Terá atingido pelo menos o grau 20 e chegou a venerável da loja. Neste período, esta loja teve cerca de 75 obreiros, com gente que tinha grande posição de relevo nas mais diversas atividades. Refiro, por exemplo, a Madame Monjardim, que era comerciante e homem também ligado à política, António Joaquim de Sousa Júnior, médico, professor catedrático e ministro no período da República, Basílio Mendes Simões, que é um conhecido comerciante, Constantino José Cardoso, que exercia funções de advogado na Praia, Diogo Paim de Ornelas Brujas, que foi professor do liceu e teve cargos na administração municipal, Francisco Henrique Brito do Rio, que foi capitão da Marinha Mercante, José Augusto dos Santos, que foi jornalista e reitor do liceu, e ainda, por exemplo, Pedro Álvaro da Câmara, Paim de Bruges, que também foi presidente da Câmara. Ora, Luís Ribeiro, então, regressado à Ilha Terceira, manteve-se à margem das questões políticas no final da monarquia, mas apoiou o regime republicano logo no início, acabando por aderir ao Partido Republicano Português, tornando-se o líder dos democráticos terceirenses. Rapidamente se desiludiu e em 1918 acabou por se afastar. Apesar do ceticismo, ele não deixou de intervir na imprensa, como já referi, com os seguintes objetivos, e passo a citar: assoalhar ideias, despertar interesses coletivos, criar um espírito açoriano, solidarizar os povos das diferentes ilhas, chamar para elas a atenção dos continentais, pugnar por todas as reivindicações justas dos corovinos ou dos terceirenses, das gentes de Água de Pau ou de São Mateus da Graciosa. A sua intervenção desenrolou-se dentro destes parâmetros como independente, sem abandonar os ideais democráticos, embora fosse ficando desiludido com os caminhos trilhados pela República. Deste modo, foi fazendo uma aproximação a antigos adversários mais conservadores, também desiludidos com a instabilidade política e social. Foi assim que se integrou numa lista de independentes que concorreu e venceu as eleições para a Junta Geral de Angra em 1925, tendo exercido o cargo de presidente.
Refira-se que nesta lista também se encontravam alguns monárquicos descendentes. Ora, no campo político, os seus artigos refletem a evolução do seu pensamento numa época conturbada da sociedade portuguesa. E podemos situá-los essencialmente entre dois momentos distintos, 1919-1931, e depois um conjunto de textos ainda que vão até 1938, dado que, a partir desta data, ele se desliga das questões político-administrativas. Para ultrapassar a crise da República, ele chegou a admitir uma ditadura transitória, apoiada numa forte corrente de opinião com o objetivo de a regenerar. A ditadura seria, assim, uma forma momentânea de restabelecer a autoridade do Estado e a ordem, de modo a serem reinstauradas as liberdades fundamentais com novas forças políticas compostas por elementos mais válidos. Mas rapidamente se apercebeu que a ditadura se encaminhava para um regime autoritário. Remando contra a maré, defendeu os ideais liberais, advertiu contra o perigo das tendências totalitárias e o exagero do nacionalismo. Não aceitava a dissolução dos partidos, mas também não concordava com a eleição corporativa através do voto indireto e coletivo em pessoas que representam interesses de classe. A solução que defende é a da formação de listas mistas ou neutras, compostas por cidadãos de todas as correntes políticas ou sem partido, listas equilibradas, de modo a evitar abusos. Descontente com a política partidária, defende que se deve procurar homens de boa vontade que governem em função do interesse coletivo. A ideia de prestar um serviço público anima a sua concepção do que deve ser a ação política, numa perspectiva em que o idealismo e o sentido cívico se conjugam. Como muitos outros, acabou por ser ultrapassado pela dinâmica do processo totalitário e acabou por ser vítima do mesmo. Em 1931, quando instalou a revolta dos deputados, ele recebeu uma requisição do comissário da polícia para fornecer os aposentos da Câmara às forças revolucionárias. Luís Ribeiro cumpriu a requisição e por esse facto foi acusado quando as forças fiéis à ditadura acabaram por controlar os revoltosos. Levantaram então um processo disciplinar e foi punido com 150 dias de suspensão com perda de vencimento. O mesmo aconteceu a outro funcionário da Câmara, Gervásio Lima, com 60 dias de suspensão. Ora, Luís Ribeiro reclamou contra a punição aplicada e foi apoiado pelas individualidades da ilha que eram mesmo afetas ao regime. E no pedido que foi feito posteriormente ao Presidente do Conselho para que a situação fosse revista, Salazar respondeu que era inoportuno e inútil rever factos há muito ocorridos. Como referiu o artista de Lima, a partir de então sentiu-se triste e amargurado com esta situação e em 1933 a sua reintegração ainda não havia sido resolvida. Há bocadinho o Cláudio referiu que a Maria João ofereceu aqui um conjunto de documentos da correspondência de Luís Ribeiro e do Dr. João Afonso. Eu queria também já agora referir que estou a preparar um conjunto de documentação relacionada com este problema, portanto, da suspensão do Luís da Silva Ribeiro, cujo processo está também no Arquivo Nacional da Torre do Tombo e que, quando estiver esse material todo reunido, também faço atenção de que fique aqui, portanto, neste processo relacionado com o Dr. Luís da Silva Ribeiro. Ora, embora ele não fosse um apoiante da ditadura, ele não deixou de colaborar pontualmente na qualidade de conhecedor dos problemas locais, procurando uma melhor eficiência para a política administrativa regional dentro das limitações impostas. Prestou alguns serviços à Junta Geral e chegou a reconhecer aspectos positivos da ação de Salazar no campo do ensino no início dos anos 30. Ele recebeu Marcelo Caetano em sua casa, como o Dr. Álvaro referiu, quando este deslocou à Teixeira em 38, aos Açores, em 38, para estudar a proposta do novo regime administrativo. Luís Ribeiro ofereceu aquilo que ele chamou um jantar de estudante, conferenciou com ele e expôs-lhe os seus pontos de vista sobre a administração açoriana. A sua intervenção no campo da política administrativa do arquipélago pode dividir-se em três áreas: o combate ao separatismo, a defesa do regionalismo e propostas de administração baseadas na descentralização e desconcentração. Ora, talvez fosse oportuno explicitar estes conceitos.
No regime centralizado, os problemas, portanto, dos Açores são decididos em Lisboa pelos órgãos nacionais. Com a desconcentração, os mesmos problemas são resolvidos nos Açores, mas por pessoas que são nomeadas por Lisboa. Com a descentralização, as decisões serão tomadas nos Açores por pessoas eleitas pelos açorianos, sem dependerem de ordens ou autorizações de Lisboa, mas dentro, enfim, dos limites que estão definidos, portanto, na lei. A autonomia política será um processo, portanto, idêntico, mas com mais poderes atribuídos, portanto, a estes mesmos órgãos. Ora, portanto, clarificados estes conceitos, vamos então ver estas três questões, as três formas de intervenção do Luís Ribeiro no aspecto da política administrativa. O combate ao separatismo ele fê-lo apenas em alguns artigos, numa conjuntura que se desenvolveu durante a Primeira Guerra Mundial a partir de São Miguel e nas colónias de imigrantes da América. Ele considerava os Açores uma colónia assimilada e que não existiam razões históricas para o separatismo. Todavia, se a independência era inadmissível, o abandono a que os Açores tinham estado por parte da metrópole também era insuportável. A defesa do regionalismo desenvolveu-se por vários anos. Considerava os Açores uma província do ponto de vista geográfico, mas sem correspondência ao nível económico e social. Cada ilha constituía uma unidade autónoma, com os seus problemas específicos e interesses próprios, cimentados ao longo dos anos pelo isolamento entre as ilhas, com poucas relações económicas estabelecidas entre si e fortemente marcadas pelo bairrismo. Ora, mas esta realidade não constituía um impeditivo à construção do espírito regional, onde fosse possível conciliar a defesa dos interesses de cada ilha com os interesses comuns a todo o arquipélago. Empenhou-se por isso na defesa da construção da consciência açoriana e na criação de um organismo que servisse de porta-voz aos interesses comuns a todas as ilhas. Quanto à organização administrativa, ele parte do princípio de que não existem grandes diferenças entre os Açores e o continente, a não ser a raridade das comunicações e o isolamento entre as ilhas. Ele propõe, por isso, que a legislação do continente se aplique ao arquipélago com ligeiras adaptações. Em relação às propostas de autonomia mais radicais oriundas de São Miguel, ele contestou-as por considerar que não existia uma tradição nem aspiração histórica dos autonomistas nos distritos de Angra e da Horta, dado que estes dois distritos eram deficitários. As propostas miquelenses defendiam uma autonomia mais radical, com amplos poderes para as juntas gerais ou a criação de uma província açoriana que corresponderia à atual região autónoma. Ora, deduz dos seus raciocínios um certo receio de que uma ampla autonomia pudesse conduzir a uma independência. Contudo, ele não rejeita linearmente a hipótese de um regime autonómico, mas como na época o conceito de solidariedade nacional e a cobertura dos custos de insularidade eram impensáveis, essa autonomia só seria viável quando se criassem as condições económicas e morais para que aquele regime surgisse como uma consequência lógica e não como um modelo enxertado artificialmente e desadequado da realidade. As suas propostas são, portanto, mais moderadas e incidem essencialmente num regime descentralizado com uma ampla desconcentração. E essa descentralização devia processar-se através dos municípios e não das juntas gerais. Ele chegou a defender a sua extinção por considerá-las organismos inúteis, reforçando-se os poderes do município como instituição que melhor se adaptava às condições do meio insular. Paralelamente à descentralização municipalista, ele advoga uma ampla desconcentração de poderes devido à distância do continente e à raridade de comunicações, dando-se mais liberdade e iniciativa aos organismos dependentes do Estado, nomeadamente ao governador civil. Ora, com o objetivo de coordenar os interesses comuns a todas as ilhas e defendê-los sem prejuízo da individualidade de cada uma delas, ele propõe a união ou federação dos municípios insulares, como já referiu o Dr. Álvaro Monchadinho. Ora, estas propostas de Luís Ribeiro, feitas nos anos 20, eram uma alternativa às propostas mais radicais de autonomia integral feitas pelos miquelenses,
ou à proposta de criação de uma província açoriana com governo próprio. Segundo ele, os açorianos já haviam demonstrado capacidades para se administrarem, mas interrogava-se sobre a capacidade de se autogovernar. Mais tarde, perante a impossibilidade de levar avante o seu projeto municipalista, acabou por aceitar a manutenção das juntas gerais, dotadas de maior autonomia financeira e mais atribuições. Mas esta autonomia dos corpos administrativos devia ser acompanhada por uma certa fiscalização para evitar esbanjamentos. Ele assume uma posição muito cautelosa quanto à gestão dos dinheiros públicos e demarca-se das opiniões defendidas por outros que desejavam uma autonomia não fiscalizada. E foi isso que o levou a aceitar a proposta de lei do Governo apresentada à Assembleia Nacional em 1937, que previa a fiscalização financeira das juntas pelo Governo Civil. Ora, como síntese global, Luís da Silva de Ribeiro pode ser definido como um homem com uma formação científica bastante eclética. Fortemente influenciado pelo humanismo clássico, ele cita com frequência autores da antiguidade, mas mantém-se atualizado e atento à cultura do seu tempo. Nas áreas de interesse em que se empenhou, ele revela leituras de autores nacionais e estrangeiros muito diversificados e conhecimentos sólidos que serviam de base aos seus artigos. Era conhecedor do pensamento liberal francês contemporâneo e um admirador da cultura alemã. A nível nacional, ele conhecia António Sérgio e outros elementos do grupo Seara Nova, mas não se coibia de ler e citar o ideólogo do integralismo lusitano, António Sarrinho. Registra-se, contudo, que não se identifica com o ideário integralista e que se opunha a um nacionalismo exacerbado, preferindo valorizar o espírito universalista dos portugueses. A sua formação cristã integra-se na linha humanista dos franciscanos, preocupando-se com problemas sociais, defendendo a caridade como um ato de amor e a assistência como um fim social. Considera a componente cultural como uma condição imprescindível para a elevação da vida humana. Nas suas palavras, um povo que só cura dos interesses materiais pode ser rico, mas não é um povo civilizado. Ora, esta vontade e preocupação em promover a cultura e a educação do povo ficaram patentes na atitude pedagógica que foi sempre expressa nos seus escritos. Luís Ribeiro foi um homem que marcou a sua geração e um mestre que apoiou e estimulou todos os que se interessavam pela vida cultural. Na sua residência eram frequentes os saraus e os debates sobre temas variados e procurou sempre ultrapassar o isolamento cultural e as dificuldades reais que impedem a elevação espiritual. Embora tivesse viajado pouco, mesmo entre o continente e as ilhas, só realizou uma viagem à Alemanha em 1922, o que não o impediu de manter relações com gente de vários continentes. Era membro de muitas instituições nacionais e estrangeiras. Sociedade de Geografia de Lisboa, Instituto de Coimbra, Instituto Português de Arqueologia, História e Etnografia, Sociedade Portuguesa de Antropologia, Conselho Superior de Investigações Científicas de Espanha, Instituto de História e Geografia do Rio Grande do Sul, Sociedade Tucumana de Folclore do México, Clube Internacional de Folcloristas no Brasil, Academia de Mendonça na Universidade de Cuyo, Academia de Jurisprudência e Legislação de Madrid, Instituto Açoriano de Cultura, Sociedade de Estudos Açorianos Afonso Chaves e, logicamente, o Instituto Histórico da Ilha de Xai. Ora, até vos foi atribuído o título de cidadão honorário pela Câmara Municipal de Angra Luís da Silva Ribeiro. O seu nome também figura na toponímia, portanto, da cidade, e eu penso que a escolha para patrono desta biblioteca tem toda a razão de ser e é uma atitude louvável. Como hoje é dia de ofertas, eu que tenho 3 fotografias de Luís da Silva Ribeiro, também vou oferecer aqui para o espólio da biblioteca. Estão relacionadas com o 5º centenário do povoamento da Ilha de Xai, em 1950, e são fotografias tiradas no antigo jardim dos Cortes Reais, quando foi lá colocado, portanto, aquele padrão, e depois uma sessão da Junta Geral em que se vê já aqui um Luís da Silva Ribeiro completamente diferente daquele quadro que nós estamos habituados a ver e que, de facto, eu, quando olhei para estas fotografias, nunca imaginaria que este seria o Luís da Silva Ribeiro. Mas depois já confrontei com outras e já chegámos à conclusão que era, de facto, o Luís Ribeiro. E ficam estas 3 também
para a Biblioteca Diana. Muito obrigada. Obrigado.